Eu acredito que um dos setores que contribuem para o desenvolvimento do Brasil é o empreendedorismo, assim como instituições de educação, escolas, locais de ensino, cursos de especialização. Poderia estar citando uma série de setores que contribuem para esse desenvolvimento. Mas falando aqui do empreendedorismo, estávamos agora há pouco, eu e um grupo de pessoas, planejando uma parte estratégica aqui do nosso mercado e analisando alguns números e dados por pesquisas que realizamos, chegamos em informações importantes e por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. E uma das análises que fazíamos era a questão da quantidade ou número de empresas que fecham todos os anos aqui no Brasil. Mais de 1 milhão de empresas fecham as portas todos os anos aqui no Brasil. E na minha opinião, não é por questão de falta de mercado, por falta de cliente, falta de dinheiro, por crise, porque o dinheiro ele sempre existe. Ele só troca de mãos. E esse problema é a falta de instrução que os empreendedores têm com a visão do seu negócio. Eu já passei por um processo de amadurecimento nesse período. E cada dia mais eu me esforço para enxergar coisas que antes eu não conseguia enxergar. Com a ajuda de pessoas mais experientes e, lógico, a vontade e persistência para fazer aquilo dar certo. Mas não é fácil não. Por mais experiente ou tempo ou conhecimento que a pessoa detenha nessa área de empreendedorismo, as coisas mudam muito rápido. E a gente precisa também pensar e mudar muito rápido. E se adaptar àquelas situações que se tornam imprevistas, inclusive naquele nosso planejamento estratégico. Um dos grandes problemas que eu vejo, na minha opinião, é que para a grande maioria de novos empreendedores é vendido um sonho de que abra uma empresa, fique rico, mude o mundo, mas na prática, na hora de aplicar tudo isso, o sonho já não se torna mais um sonho. Então as dicas que eu queria contribuir aqui é fazer um planejamento. E não só um planejamento inicial, mas sim um planejamento contínuo. Sempre buscar entender e mapear o todo, avaliando as oportunidades e os riscos que aquele negócio tem. Segundo, ter a coragem de sonhar, mas colocar essas ideias em prática e se colocando em risco para que isso aconteça. É assim que as grandes pessoas conseguem grandes resultados. Por mais experiente que a pessoa seja, também chega em momentos que a pessoa precisa ter uma certa humildade e reconhecer que todo aquele conhecimento que ela tem pode contribuir para outras pessoas que ali estão começando. E reconhecer também que quanto mais a gente sabe que não sabe das coisas. E buscar ajuda de pessoas que já passaram por esse momento ou por essa experiência que a gente pode estar vivenciando. Voltando ao assunto números, as pequenas empresas são as que mais geram oportunidades de emprego aqui no Brasil. Mais do que o governo, mais do que as grandes empresas, movimentam a economia, contribuem com o Brasil através de taxas, de impostos, geram muito mais oportunidades de emprego. Então a dica para quem está começando seria, primeiro, tenha a visão, tente sempre enxergar o todo e se esforce cada dia mais para enxergar e um pouco mais além. Segundo, tenha coragem de aplicar isso na prática. E por fim, tenha a persistência e a consistência de manter esse sonho vivo. Enfrente as dificuldades como oportunidades de aprendizado. São com elas que a gente mais aprende, com as dificuldades e com os erros.